Então apenas passos nas escadas de pedra sufocados pelos beijos do mar. Lá na frente, Jesus prosseguia a falar sobre as maravilhas das bem-aventuranças, a multidão fixada nele, quando de repente alguma coisa chama a atenção de todos, da multidão e do próprio Jesus. Todos começam a olhar para cima e veem uma espécie de esteira, tendo em suas 4 pontas uma corda atada, que fora descendo e colocando o paralítico ao lado do impertérrito homem feito de luz. Jesus olha para o homem sem dizer novamente coisa alguma. O homem olha para Jesus. A multidão fixa em ambos para saber quais seriam os acontecimentos. O homem não sabe o que fazer. Ajeita os trapos para esconder a seminudez. Limpa a testa suada pelo esforço descomunal. Olha para a multidão olhando para ele e para quebrar o silêncio levanta os braços magros e diz: Mestre querido, apiada-te de mim, sou paralítico há 25 anos e grande é minha aflição. Ajuda-me, Senhor, cura-me. Jesus olhou para a multidão. Afinal, aquele homem, se fosse nos dias atuais, teria cortado a fila. Jesus olhou para a multidão, que fez um sinal afirmativo com a cabeça, como a lhe dizer: cura-o, para que vejamos e vendo acreditemos. Tem coisas que não mudaram até hoje. Jesus olha então para o homem e lhe diz: Natanael Bealias, tu crês que eu possa curar-te? O homem levou um susto, começou a chorar, e agora com a voz despedaçada pela emoção, roufenha, ele diz: mas Senhor, tu me conheces? Oh, Natanael, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas todas, uma a uma. Mas me diga, tu crês que eu possa curar-te? Sim, Senhor, eu creio. Se tu crê, levanta-te, anda. A multidão ficou apreensiva. O homem cavou os cotovelos magros no chão, ajeitou-se no catre sujo de madeira e deu impulso com o tórax para cima e colocou-se em pé. Oscilou feito um pêndulo de relógio e desabou no chão igual um saco de pedras. Oh, correu o murmúrio em toda a multidão. A fé humana é muito frágil. Mas com os olhos de Jesus cravados nos olhos do enfermo, ele diz: em nome de meu Pai, levanta-te, anda. O homem ajeitou-se no chão, cravou os cotovelos magros, deu impulso com o tórax para cima e colocou-se em pé. A multidão tentou até ajudá-lo no esforço fraternal. Oscilou, feito um pêndulo de relógio, equilibrou-se, limpou a testa suada, respirou fundo e ensaiou seu primeiro passo. A multidão estava inebriada, uma sinfonia inaudível tocava no coração dos presentes. O homem estava em pé, deu mais um passo e depois outro, olhou para Jesus, sorriu e disse: mestre, que faço agora? Porque nós também somos assim, pedimos coisas a Deus ou aos espíritos e quando conseguimos não sabemos o que fazer. É igual cachorro quando sai correndo atrás do pneu do carro, vocês já viram? O carro passa, ele sai correndo atrás, quando o carro para, ele fala: e agora? Vá e se apresente aos doutores da lei, disse Jesus, para que eles te recomponham no rol das criaturas vivas, porque naquela época as pessoas deficientes eram consideradas já mortas. Hoje não mudou muito, chamamos de preconceito. O homem deu um grito, a multidão se abriu e ele partiu cantando um cântico de gratidão a Jesus. As pessoas estavam felizes, paralisadas com os acontecimentos da Boa Nova.
Mas logo lembraram que tinham também as suas mazelas, também queriam falar com Jesus, e foram todas para cima dele e começaram a falar. Houve uma menina, uma jovem, conduzida pela sua mãe, que lhe diz: mestre, é minha filha, é cega, cura, Senhor. E Jesus lhe toca com a saliva os olhos apagados, e em poucos instantes a moça começa a mostrar as suas primeiras visões. Depois vem um atrás do outro. Algumas pessoas entravam na fila, falavam com Jesus quando ia embora, lembravam de outra mazela e entrava na fila de novo, porque a humanidade é muito paradoxal. Nós nos livramos de algumas mazelas, mas logo adquirimos outras. Então eles eram atendidos por Jesus, estavam indo embora, lembrava de uma desgraça qualquer, entrava na fila de novo. Haviam também uma outra companheira, cujos ouvidos surdos, ao serem tocados por Jesus, voltaram a ouvir, os paralíticos, os leprosos, e foi passando a manhã toda. Ao lado da casa estava Simão Pedro, feliz que não se cabia, rindo à toa. Primeiro, porque agora todo mundo ia saber que ele era amigo de Jesus, e que Jesus curava na casa dele, ele estava feliz. E também porque olhava no olhar das pessoas, e como ele havia visto aquela multidão no início, com aqueles olhos rudes e apagados, agora os poderia ver, cheio de luz, de esperança. Era o contato com Jesus, as pessoas estavam felizes. Simão Pedro olhava no olhar de um a um. Quando, por acaso, sem querer, os olhos de Simão Pedro se cruzam com os olhos de Jesus, e só aí ele se dá conta de que aqueles trabalhos se iniciaram no carro do sol e o crepúsculo já tomava conta da noite. Passou o dia inteiro, Jesus estava cansado. Tal qual um cão a defender o seu senhor, Simão Pedro se coloca à frente de Jesus e diz: agora chega, o mestre precisa descansar. Envolve nos seus braços largos, bíceps largos, acostumados a lançar as redes ao mar, e tira Jesus, o conduzindo pela mesma porta que dava acesso ao fundo pela qual ele entrara. Agora estavam a sós, Simão e Jesus. Começaram a caminhar na beira d'água, o céu desabou, coroou-se de estrelas, a noite caiu, e ambos estavam em silêncio, porque algumas palavras quebram toda a magia de alguns silêncios. Simão Pedro, com a sua condição limitada, refletindo nos acontecimentos daquele dia. Jesus, com a sua condição dilatada, a mesma coisa fazia. Caminharam por algumas horas, quando de repente Simão senta-se numa pedra, num ligeiro aclive, e Jesus permanece em pé. E para puxar assunto, Simão resolve falar com Jesus. Ele diz: mestre. Mas quando vai olhar, ele percebe que aqueles olhos estelares estavam agora nublados de pranto. O mestre estava chorando. Ele disse: mestre, estás chorando? Sim, Simão, estou chorando. Já sei, Senhor, choras de felicidade, de júbilo, não é? Porque depois de hoje nunca mais esqueceram a boa nova, não é, Senhor? Não, Simão, estou triste. Triste? Como assim? Eu conheço mais da metade da malta de aflitos que por minha casa passou. O Senhor atendeu a todos. Eu conheço a Natanael Bealias, a quem por caridade dou peixes, e sei que verdadeiramente ele é paralítico. E eu vi, Senhor, eu vi-lhe sair de minha casa andando, e me diz que estás triste. Estou triste, Simão, estou triste. Mas é natural que não me entendam, nem tu, nem eles. As necessidades do mundo não farão com que me busquem apenas pelas futilidades. Tu se referes a Natanael Bealias, a quem eu restituí os membros nertos, é verdade.
Mas nesse exato momento, Simão, ele encontra-se embriagando-se numa tasca, com outros amigos, deitados nos braços das mulheres que vendem o perfume das ilusões, e dizendo a todos: o Senhor da vida me curou, e agora vou compensar os 25 anos que tive preço ao catre, me afogando na taça dos prazeres. Tu se referes, Simão, aquela outra companheira nossa, conduzida pela sua mãe, cujos olhos apagados agora veem, ela ainda está lá, e dizendo para sua mãe: deixa-me reparar bem o rosto daqueles que me tratavam mal. Tu se referes, Simão, aquela outra irmã nossa, cujos ouvidos doentes agora ouvem, ela ainda está lá, e dizendo a todos: agora ouço e revidarei. Ah, Simão, só tenho motivos para chorar. Tu crês que meu Pai houvera me enviado à terra para remendar corpos? Eu não vim pelo corpo que morrerá, Simão, eu vim pelo Espírito, que este sim viverá. Mas vejo a necessidade então de aguardar o amadurecimento das consciências, de lhes mandar no futuro o Espírito de verdade, e ele sim permanecerá convosco. Mas hoje, Simão, é natural que não me entendam, mas quando o Espírito de verdade vier, nem assim, Simão, muitos me entenderão. Mas eu prometo. Jesus aguardou pacientemente 18 séculos, até que um 18 de abril, Allan Kardec oferece ao mundo o Livro dos Espíritos, como um cumprimento da promessa de Jesus, que veio nos dizer tudo aquilo que ele já nos disse, mas nos faltava capacidade de entendimento, para nos relembrar a proposta de Jesus na terra. Da mesma forma, a doutrina espírita veio para nos lembrar de que nascemos para sermos felizes, para a felicidade. Mas, por uma questão muito estranha, quando olhamos para trás nesta parábola, nessa história vivenciada, achamos um absurdo. Jesus fez o paralítico andar e não estava bom. Jesus fez o cego enxergar e não estava bom. Fez o surdo ouvir e não estava bom. Mas é nós que vemos, que andamos, que pensamos com clareza, que podemos falar, ouvir, caminhar, estamos felizes? É nós que temos tudo isso. Será que estamos felizes? A doutrina espírita veio para nos trazer a boa nova, que dita de que nascemos para sermos felizes. Os Espíritos dizem que 2/3, vejam bem, 2/3 de todo o nosso sofrimento na terra, 2/3 de tudo que eu e você sofremos, nada tem a ver com o passado delituoso. Está ligado exatamente à nossa postura no presente, às nossas disposições mentais, às nossas atitudes, às nossas escolhas. Somente 1/3 assenta-se no passado, mas 2/3 de tudo que sofremos hoje é a nossa postura equivocada. Não entendemos de que ser feliz é uma proposta de vida, e muitas vezes ficamos esperando acabar os problemas para começar a ser feliz. E quem está fazendo isso deve desistir, porque ser feliz é uma proposta da criatura humana. É quando ela consegue olhar para ela mesma e diz: eu tenho problemas, mas conheço Jesus, eu tenho a doutrina espírita, eu nem sei por que é que eu sofro, mas Jesus sabe, e se Jesus sabe, eu vou permanecer tranquilo só por causa disso. Jesus sabe. A doutrina espírita veio para agregar ao homem valores morais. A questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais da seguinte forma: o homem pode, na terra, ser totalmente feliz? E eles redarguem ao codificador dizendo: não. Porém,
compete a cada um ser o mais feliz que possa. Ele nos devolve a responsabilidade. É problema seu a sua felicidade, é problema meu construir a minha felicidade.